Bem-vindo ao canal se você é novo por aqui, eu sou a Marina, eu sou nutricionista e cozinheira e esse canal é dedicado à alimentação saudável. Hoje eu quero responder uma pergunta, uma questão que eu recebo muito, que é: como eu faço para gostar de verduras e legumes? Esse é o grupo talvez o mais importante da nossa alimentação. Difícil dizer isso porque é preciso que a alimentação tenha um pouquinho de cada grupo, né? Mas em questão de volume, as verduras e os legumes são os que apresentam maior volume na nossa alimentação. É o que a gente devia estar comendo mais no prato do almoço, no prato da janta. É o que a gente devia estar tentando inserir nas outras refeições. Eles são cheios de fibra, de água, de vitaminas e de minerais e ao mesmo tempo têm baixas calorias. Então eles são, de fato, a base da nossa alimentação e a gente vai construindo, colocando os outros alimentos sobre essa base, sabe? Então se você não gosta de verduras e legumes, ter uma alimentação saudável pode parecer muito desafiador. E é por isso que eu quis fazer esse vídeo hoje, para responder essa pergunta e para ajudar você. Eu estou falando para adultos, pessoas jovens, que já têm, assim, plena escolha, plena capacidade de escolha sobre as suas próprias decisões, ok? Quando a gente está falando de criança, a gente pode fazer um outro vídeo sobre como ajudar as crianças a comerem verduras e legumes. Eu não concordo que a gente deve obrigar as crianças, mas a gente tem certas regras, combinados, a gente tem outras dicas, outros macetes, é uma outra abordagem. Então, se você quiser esse vídeo, escreve aqui embaixo que eu posso fazer a respeito. Hoje eu quero falar para os adultos. A primeira coisa é que para você começar a consumir verduras e legumes, você tem que estar disposto a isso. Eu sei que parece uma coisa um pouco óbvia, mas não tem como você obrigar outra pessoa a gostar de verduras e legumes, ok? Então, se você está assistindo esse vídeo porque você quer que seu marido coma melhor, ou sua mãe coma melhor, ou seu filho que já é jovem, adulto, coma melhor, você pode ajudar de algumas formas, mas você não consegue obrigar ele a mudar, você não consegue obrigar uma pessoa a ter uma alimentação saudável, certo? A pessoa precisa se abrir isso aos poucos e tomar a decisão por ela mesma. Você pode oferecer, você pode fazer pratos apetitosos, você pode conversar sobre esse assunto sem pressão, mas você não pode, de fato, obrigar essa pessoa. A pessoa precisa passar de um ponto de eu não gosto de verduras e legumes e isso faz parte da minha identidade para eu posso mudar. Esse é o primeiro ponto. Para você começar a gostar de verduras e legumes, você tem que estar disposto a mudar. Então, ao invés de você falar assim: eu não gosto de tomate, eu não gosto de cenoura, eu não gosto de beterraba, eu não gosto de alface, eu não gosto de rúcula. É horrível e quando eu boto na boca me dá ânsia de vômito e não tem jeito, é horrível e é assim que eu sou e pronto. Você tem que mudar esse tipo de discurso e esse tipo de pensamento para eu ainda não gosto dessa verdura, desse legume, eu ainda não gosto de cenoura, eu ainda não gosto de beterraba, eu ainda não gosto de rúcula, eu ainda não gosto de jiló. Isso, inclusive, eu fazia com as crianças, quando eu atendia elas. Eu começava a mudar essa linguagem para começar a abrir as possibilidades na cabeça, que é possível você gostar de uma coisa, não só comer aquilo, mas gostar daquilo. Então, esse é o primeiro passo. Começar a se abrir para a mudança, falar que você ainda não gosta das verduras e dos legumes, mas se dá a chance de evoluir, de melhorar o seu paladar e a sua alimentação. A segunda dica é escolher aos poucos os alimentos que você vai inserir novos na sua alimentação. Essa também serve para criança, mas eu gostava de fazer isso com as crianças. A gente fazia uma lista dos alimentos que as verduras e os legumes que a gente gostava, os que a gente gostava mais ou menos, assim, que a gente comia, mas a gente não odiava, e aqueles alimentos que a gente não dava conta, esse eu não gosto mesmo. Então, por exemplo, cenoura eu não gosto, mas eu como. Se tiver cozida daquele jeito específico naquele prato, eu como. Então você bota na lista de eu como, não gosto, mas como. Tomate, tomate é um que eu gosto. Aí você bota na lista do que você gosta. Aí a lista que você não gosta de jeito nenhum, rúcula não dá, é muito amargo, eu não gosto mesmo. Se tiver, eu separo do prato. E aí você começa a fazer isso com todos os vegetais que existem, tá? As verduras e os legumes. Vai colocando na lista. Pode ser que você perceba que tem muitos alimentos que você gosta, que você tem muitas verduras e legumes que você gosta sim, e que tem muitos que você come, que você não gosta, mas você até come, e que os que você não gosta talvez não sejam tantos assim. Mesmo que forem tantos, a conduta é a mesma. Depois que você tem essa lista, você vai começar a escolher os alimentos que você vai inserir na sua alimentação e que você vai tentar fazer com que eles pulem da lista do não gosto para a lista do gosto.
Então a gente vai um pouquinho de cada vez, certo? Não é para você começar a comer todo de uma vez, assim, loucamente. Pelo menos é uma abordagem, mas não é a que eu acho que funciona melhor. A que funciona melhor é você pegar um alimento ali que você, na hora de fazer a lista de compras, bota os que você gosta, escolha um alimento da coluna de que você não gosta de jeito nenhum e um alimento da que você come. E aí você começa uma vez a cada semana botando esses dois alimentos que são um desafio grande e um outro desafio menor na sua alimentação. E aí, aos poucos, você vai se acostumando com aquele alimento e você vai percebendo que esses alimentos vão passando de uma coluna para outra. E a ideia é que depois de alguns meses mudando e experimentando coisas novas, você tenha a lista dos alimentos que eu gosto maior e as outras listas vão ficando vazias. Então você vai passando esses alimentos da lista. Deu para entender? Agora, como que eu escolho? Essa é a próxima dica. Como que eu escolho quais são os alimentos que eu vou provar? A minha ideia é que você escolha os alimentos percebendo primeiro o que você gosta e o que você não gosta desses alimentos. Por exemplo, eu mesma não gosto de todas as verduras e os legumes. Eu gosto de quase todas, mas tem duas que eu não curto muito. Que é o rabanete e o agrião. Essas são as duas, quando eu fiz a minha lista, que estavam no grupo de eu não gosto, sabe? Se tá ali no meu prato, eu não gostava, eu não comia mesmo. Se tivesse agrião, por exemplo, picado na salada, eu não comia a salada toda, porque pra mim o agrião intoxicava o gosto da salada. Então ele tava naquela lista mais pra lá de não gosto, o agrião e o rabanete. Parando pra analisar essa lista, eu percebi que o que eu não gostava desses dois alimentos era uma coisa em comum, que era o fato deles serem ardidos. Certo? Eu não gostava dessa sensação e é por isso que eu não gostava de rabanete e nem de agrião, porque eu não gostava desse ardido que ele tinha. Então o que eu fiz? Comecei a procurar receitas que tirassem esse ardido que eles tinham. Então eu descobri que se eu fizesse picles de rabanete ou se eu assasse o rabanete, eu ia eliminar esse fator ardido e o rabanete ia ficar mais doce, mais suave. E aí eu passei a gostar dessas preparações. Depois eu percebi que o agrião, se ele tivesse cozido, por exemplo, no meio de uma rabada, eu achava gostoso, porque eu achava inclusive que dava um contraste legal com a gordura da carne. E o ardido ia embora. Então eu percebi que o problema que eu tinha com aqueles vegetais era esse item específico, o ardido, e com essas preparações eu consegui consumir esses alimentos. E eles passaram da coluna de não gosto, não como, para a coluna de até que eu como desses jeitos específicos. E agora eu tô trabalhando para aceitar cada vez mais o sabor ardido para eles passarem para a coluna do eu gosto e como de qualquer jeito. Então, o que eu quero que você faça, depois que você faça essa lista, é que você perceba o que faz esse vegetal, esse legume, essa verdura ser rejeitado para você. E o que faz para aqueles outros serem aceitos. Você gosta da acidez do tomate? Você desgosta do amargor da rúcula? Você não gosta da textura ou da doçura da cenoura e da beterraba? Então, começa a prestar atenção. O que você gosta e o que você não gosta naqueles vegetais e legumes específicos. Porque depois que você perceber isso, a gente consegue pensar em estratégias culinárias para fazer com que aquele vegetal, aquela verdura, aquele legume seja mais atrativo para você. Por exemplo, se você percebeu que você não gosta do amargor das coisas, eu acho a rúcula amarga, eu acho o almeirão amargo, eu acho o jiló amargo, eu acho a berinjela amarga, a gente começa a pensar como que a gente faz para corrigir isso. Uma das formas é colocando coisas doces com as coisas amargas, porque dá um equilíbrio legal. Por exemplo, aquela salada clássica de rúcula com tomate seco. Por que faz tanto sucesso? Porque a rúcula é amarga, o tomate seco é doce, uma coisa entra em contraponto com a outra e faz um equilíbrio e fica mais gostoso de comer. A berinjela, por exemplo, ela pode ser amarga, mas se você pegar ela, cortar e botar sal, vai sair um líquido dela, depois você dá uma enxaguadinha e aí você cozinha ela do jeito que você quiser. Esse processo de salgar ela e essa água que sai faz com que o amargor diminua muito. Pode ser que isso seja o suficiente para você passar a gostar da berinjela. Então, essa é a dica. Identifique o que exatamente você não gosta e tente modificar com preparações culinárias. Próxima dica. Pode ser que você tenha escolhido lá na sua lista que você vai se desafiar e comer berinjela essa semana, que é uma coisa que você não gosta, e vai comer cenoura, que é uma coisa que você
não gosta nem desgosta, tá ali, você come por obrigação. Então esses foram os 2 alimentos que você escolheu. Você vai à feira, você vai ao mercado, você escolhe as verduras mais bonitas, tá? A berinjela mais bonita, a cenoura mais bonita, mais fresca que você puder. Por isso que a feira é tão legal, porque as verduras costumam ser muito mais frescas lá. Você vai para casa e você vai e prepara uma receita nova com aquilo. Se você prepara, por exemplo, a berinjela, você faz ela grelhadinha com um pouquinho de molho de tomate. E aí você vai comer na hora do almoço, dá uma garfada e não gosta. Mesmo assim você não gosta, você bota na sua boca e não gosta. O amargor deu uma diminuída, mas mesmo assim você não gostou. Tudo bem, não se desespere. O seu paladar precisa ser exposto mais umas 10 vezes para a berinjela, para você falar que você realmente não gosta, não tem chance de você gostar dela, sabe? E mesmo assim eu acho que ainda dá para você continuar tentando um pouco mais. A ideia é que você precisa de mais exposição àquilo. O sabor vai ser estranho no começo mesmo, mas quanto mais você comer daquela berinjela, mais você vai ter chances de gostar dela. É por isso que na infância é tão importante a gente ser exposto a sabores diferentes, porque o nosso paladar fica mais... como fala? Você expande o seu paladar e ele aceita mais coisas diferentes. Se o seu paladar é muito limitado, depois dá trabalho para você expandir ele. Como que você vai expandir ele? Com exposição. Então, se você comeu a berinjela e não gostou, não desista da berinjela. Na semana que vem você tenta de novo. Se você cansou de tentar a berinjela 2, 3 semanas seguidas, dá uma folga aí de 2 semanas, depois você tenta de novo. E não desiste. Como eu falei, esse é um processo que pode levar meses, dependendo de quão seletivo você é. Então, faça isso. Continue insistindo. E aí você não precisa insistir na berinjela daquele mesmo jeito. Você pega uma outra receita de berinjela. Fiz a berinjela com molho de tomate, não gostei? Tenta a berinjela empanada. Não tem problema nenhum ser fritura. O importante é você estar se expondo àquilo. Não gostou? Tenta de novo de outro jeito, uma berinjela no meio de uma lasanha de carne moída. Provavelmente você vai expandindo seu paladar, aceitando cada vez mais e inserindo essas coisas na sua alimentação. Pode ser que no começo a berinjela esteja bem mascarada no meio daquela lasanha, mas à medida que você vai se sentindo mais seguro, ela vai ficando cada vez mais presente nos pratos e você vai poder dizer que você gosta da berinjela. Mesma coisa com a cenoura, mesma coisa com a alface, mesma coisa com qualquer verdura. Acabou que essa dica colou na minha última dica, que é justamente você fazer preparações diferentes com aqueles vegetais que você não gosta. Talvez você tenha falado que você não gosta de chuchu a sua vida inteira, porque chuchu é água, chuchu não tem gosto de nada. Mas você só provou o chuchu cozidinho ao vapor. Se você tentar, por exemplo, um vinagrete de chuchu com chuchu cru dentro, talvez você descubra que o chuchu é muito gostoso, tem uma textura legal. Então, tente preparações novas, explore. Essas foram as minhas dicas, ainda bem que deu tempo de terminar, porque o neném acabou de acordar. Eu vou lá ficar com ele um pouquinho. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, comenta aqui qual que é a sua dificuldade, se você precisa de mais ajuda, se você quer aquele vídeo para as crianças. Eu vejo você no Instagram ou a gente se vê na próxima quinta. Tchau!